Bom momento a todos que nos ouvem. Eu sou a Júlia, eu tô aqui com a Sara e com o Carlos e esse é mais um episódio do podcast Ponte Dialógica. Esse vai ser o primeiro episódio revista dessa segunda temporada e vocês já devem ter visto que tem muitas novidades. O primeiro episódio já foi um episódio folhetim, então se você ainda não ouviu, vai lá ouvir que tá muito interessante, é uma agenda cultural do estado. E os episódios revistas vão ter como tema arte e rua. Nesse primeiro episódio a gente vai estar abordando artes visuais na rua. Fica com a gente! Sempre bom lembrar que esse podcast é um produto da Casa Vermelha. Fica ligado nas nossas redes sociais, Instagram MCC Casa Vermelha, YouTube Casa Vermelha, procura lá que você vai encontrar, facebook.com/MCC Casa Vermelha. A gente tem sempre muitas novidades. No episódio de hoje, teremos a artista visual Monique Cavalcante, a Guji, e a fotógrafa de rua Renata Gordo, da página Floripa Anônima. Elas vão falar um pouco sobre as suas experiências em produzir arte na rua. Cidade, rua e artes visuais. Introdução. Os significados da arte urbana desdobram-se nos múltiplos papéis por ela exercidos, cujos valores são tecidos na sua relação com o público, nos seus modos de apropriação pela coletividade. Há uma construção temporal de seu sentido, afirmando-se ou infirmando-se. Assim, tais práticas artísticas podem contribuir para a compreensão de alterações que ocorrem no urbano, assim como podem também rever seus próprios papéis diante de tais transformações. Quais espaços e representações modelam ou ajudam a modelar nesse processo de construção social? Partindo desse parágrafo do livro Arte Urbana, da filósofa e arquiteta Vera Palamin, iniciaremos nossas investigações sobre as relações entre as cidades, as ruas e as artes que flutuam através do cotidiano. Assumindo que a existência, o material, tudo aquilo que se mostra aos sentidos, apresenta-se antes das essências, dos significados construídos e reproduzidos, investigamos primeiro sobre o suporte onde a obra de arte nos atravessa, o lugar onde estas se fazem presentes, nas paredes, nas ruas e em construções humanas que compõem as cidades. O Dr. Ricardo Campos, do Laboratório de Antropologia Visual, do Centro de Estudos das Migrações e das Relações Interculturais, nos indica em seu texto na revista Famecos que a arquitetura da cidade é usada como sustentáculo imprevisto para a inscrição de signos de natureza diversa, com significados e intuitos distintos. Diferentes atores desse cenário urbano apropriam-se dos recursos ao seu dispor, convertendo o território num espaço com profundo significado social e semiológico. A cidade é, por isso, uma linguagem, no entender do filósofo da fotografia Roland Barthes. Diante desse palco de exposições múltiplas, as cidades e suas ruas não se limitam apenas ao caráter de suporte exibicional para a obra de arte. Atua também como fonte de inspiração para diversos artistas visuais. Hoje, no nosso episódio, com o intuito de aprofundar nossas investigações sobre os comuns pertenceres entre as ruas e as artes, trouxemos os relatos das artistas Renata Gordo e Monique Cavalcante. Oi, meu nome é Renata. Eu nasci em São Paulo, mas fui criada no interior. Eu estudei na Unesp em 2002 e foi lá que eu comecei a me interessar por fotografia de rua. Depois disso, eu trabalhei no circo, fiz teatro de rua, estudei cinema, morei no litoral de São Paulo, no Rio, na Bahia, em São Paulo de novo. E faz 11 anos que eu moro aqui em Florianópolis. Eu retomei a fotografia de rua em 2016 e foi aí que eu comecei o Floripa Anônima, com a vontade de
potencializar a fotografia de rua e também de diversificar um pouco as narrativas sobre Florianópolis. Olá, meu nome é Monique Cavalcante, mais conhecida como Guji. Eu sou grafiteira, artista visual e mamãe de 2 pequenas bebês. Sou artista e atuante no exercício das emoções, da sensibilidade, da percepção da nossa convivência social. Aprendendo muito também. Parte 1. Influência. A palavra cidadão está ligada às cidades, e a cidade ideal se organiza em torno da cidadania, em torno da participação na vida pública. Caminhar é só o começo da cidadania, mas é por meio dele que o cidadão ou cidadã conhece sua cidade, outros cidadãos e realmente habita a cidade, e não uma parte dela, pequena e privatizada. Andar pelas ruas é o que une a leitura do mapa à maneira como se leva a vida. O microcosmo pessoal ao macrocosmo público, dá sentido ao labirinto circundante. A própria palavra rua encerra uma magia indelicada e suja, conjurando o baixo, o comum, o erótico, o perigoso e o revolucionário. Um homem das ruas é só um democrata, mas uma mulher das ruas, como a prostituta, vende sua sexualidade. Os meninos de rua são pivetes, mendigos e fugitivos, e morador de rua refere-se àquele que não tem outro lar. Em inglês, street smart é alguém que tem a malandragem das ruas, que conhece os costumes da cidade e consegue sobreviver nela. As ruas é o brado clássico da revolução urbana, pois é nas ruas que as pessoas se tornam o público e onde reside o seu poder. A rua significa a vida nas correntezas impetuosas do rio urbano, no qual todas as pessoas e as coisas podem se misturar. É exatamente essa mobilidade social, essa ausência de compartimentos e distinções que confere à rua seu perigo e sua magia. O perigo e a magia da água na qual todas as coisas correm juntas. Rebecca Solnit. A história do caminhar. A esse movimento que a rua propicia, é possível sublinhar a proximidade com a própria definição da palavra influência. Ação ou efeito de influir, de causar uma ação, um efeito, um resultado em outra coisa ou pessoa. Pensamos que a rua pode abarcar as expressões e as obras, como também a influência para os movimentos criativos, atuando como uma via de mão dupla para os artistas. Mas queremos saber um pouco delas. Como a rua inspira seus trabalhos e os porquês delas fazerem os trabalhos nas ruas. Bom, a fotografia de rua surgiu na minha vida de caminhadas que eu fazia com 2 amigos em Marília. A gente caminhava e ficava conversando sobre tudo, né? Filosofia também, sociologia, e sobre o contexto social que ia atravessando a gente nesse caminho. Então, a caminhada foi o jeito que eu encontrei de ter essa relação com a cidade, com tudo que tinha nesse caminho. A rua, ela é um espaço neutro, né, de alguma forma. Todo mundo precisa andar nela em algum momento, e eu gosto disso, dessa diversidade, né, dessa convivência do dia a dia, e de pensar que para onde você olha tem uma história acontecendo. A rua me obriga a estar atenta, a viver de fato, né, aquele momento. E me fascina também o imprevisível. Você sai na rua e tudo pode acontecer. Você volta sempre com alguma história que cruzou de alguma forma, né, o seu caminho. Isso me conecta com tudo, né, com o mundo, com o entorno, com o que está ao redor.
Meu trabalho artístico, ele tá em construção sempre, né? Mas eu vejo que, em geral, ele tem essa carga documental bem grande. As caminhadas, mesmo que muitas vezes, hoje em dia, eu faça sozinha, elas seguem mergulhadas em várias conversas que eu tenho internamente. E essas conversas me fazem pensar muito. De certa forma, isso me permite experimentar, né, outras linguagens e libertar um pouco esse registro, né, da realidade. Minha visão sobre a rua também vai se transformando nas caminhadas, né? E também foi se transformando ao longo do tempo. Hoje eu tenho muito mais vontade de fazer junto, né? De interferir no espaço e na rotina das pessoas. Antes eu tinha mais vontade de só ficar observando mesmo. Desde o início, estar na rua é uma inspiração. Eu sempre penso, qualquer trabalho, o que mais me encanta é pensar me colocar no lugar de alguém diferente de mim que vai estar observando algo que eu estou fazendo. Então, tudo parte desse encontro, dessa comunicação, de buscar um caminho ali visual que a pessoa possa ter uma reflexão, um sentimento, uma sensibilidade sobre algum assunto e atualmente eu trato sobre a convivência social, sobre os relacionamentos. Eu penso muito sobre o autoconhecimento, né, e sobre os condicionamentos culturais que a gente carrega e acaba dificultando nossa convivência, né? Não torna ela prática. Então, esse no momento é a minha pesquisa e totalmente o que me inspira é a rua, é estar no meio desse cotidiano e deparar, né? Deparar com as pessoas, assim, tipo, meu grafite tá ali, as pessoas estão andando e elas vão ver e eu acho que isso é o mais instigante e o mais maravilhoso de tudo. Minha visão sobre a arte na rua, ela foi mudando conforme eu fui me sentindo existente, né? Ela tá sempre em mudança, assim. Eu acho que a arte na rua, a arte em si, ela é uma vida, ela tem vida própria, ela vai evoluindo e a gente vai percebendo outras coisas, né? A rua, ela é o lugar mais... deveria ser o lugar mais democrático. Porém, é um campo mais aberto, digamos. E eu vim do grafite porque eu vim do hip hop, da cultura de rua, né? Então, eu vim da dança e conheci o hip hop e com 18 anos comecei a me expressar também pelo spray. E entrar na cultura mesmo, desenvolvendo personagens, fazendo as minhas tags, fazendo produções e pensando esse meu personagem, essa minha identidade e constante evolução, que são práticas do grafite, do hip hop, né? Então, isso veio em paralelo com o meu trabalho artístico, sempre foi muito confuso, né, durante esses 10 anos, mas acredito que agora eu consegui visualizar melhor o espaço de cada uma das duas coisas da minha vida e acredito que o grafite o mais importante nele é o acesso às pessoas, aos pensamentos, né? A quebra, a transgressão dessas divisões que nós temos, que são as paredes, os muros e a atitude, mais do que o que a gente está fazendo na parede, pintando, é a nossa atitude, é o que fica, assim, né? O pensamento por trás. Então, e todo esse desenvolvimento também pensando numa comunidade. E no artístico isso também me inspirou, porque acabo trazendo referências, né?
dessas relações na rua, dessas relações mais democráticas, mais acessíveis com as pessoas, como dispositivo para conversar, para dialogar, para refletir, né, para evidenciar. E então essa é a minha vivência, né, tanto no grafite como na arte. Eu transpasso uma coisa na outra. A rua é um espaço de tanta potência, não só os estímulos que ela proporciona, mas se a gente parar para pensar, ao estarmos na rua, estamos imersos em um espaço composto por uma diversidade de experiências, de histórias, e dependendo da forma como nós olhamos e captamos isso, dependendo dessa atitude, a gente sai da esfera do cotidiano, do ordinário. E o artista, ele está ali dialogando com esse espaço tão vivo e orgânico. Estar na rua é estabelecer diálogos, tanto os diálogos concretos que a Renata fala que tinha com os amigos, com os parceiros ou com ela mesma, quanto os diálogos relacionais com o próprio espaço, quando você se permite aflorar e se conectar com o sensível. São as pontes dialógicas que nós estabelecemos com o mundo, e eu acho tão lindo o trabalho de fotografia de rua, que é estar sensível ao cotidiano e transformá-lo em extraordinário. E também com o grafite, que é esse diálogo constante que o artista e a população estabelecem com a cidade. E é curioso também como o diálogo que nós estabelecemos com o grafite é diferente e diverso para cada pessoa, para cada contexto, para cada momento. Ai, gente, enfim, que saudade de estar na rua, de estabelecer diálogos com o mundo, sério. A Renata comenta sobre o caminhar e como isso é um trabalho para além do pensar agora, né? É o resultado de todas as suas leituras, as suas filosofias, as suas descobertas e etc. Eu sempre me pego refletindo sobre essas coisas, porque as coisas vivem em conjunto, né? Existe sempre essa ligação. E isso é muito também a proposta aqui do podcast, né? Fazer essas pontes entre as filosofias e a produção da arte, né? E sobre o que a Guji fala, da atitude de estar na rua, produzir o grafite com um link com o hip hop, que é uma manifestação de muita atitude e urbana por essência. Eu sou de cidade pequena e não participo muito das urbanidades desde a infância. E aí eu percebi, quando eu fui para cidades maiores, que essa atitude das pessoas perante o mundo tem uma diferença enorme, né, entre as pessoas que moram na cidade pequena e as pessoas que moram em cidade maior, assim. Eu achava, né, que as pessoas em cidade maior eram muito mais livres, né, e demonstram, assim, ser muito mais livres. Mas, ao mesmo tempo, depois que eu me mudei, eu me senti muito pouco livre, né, parece que meu tempo diminuiu. Enfim, isso é um papo mais para análise mesmo. Parte 2. Técnica, alegoria e símbolo. A técnica é o ofício vivo, é o ofício transformado, mais verdadeiramente sábio num sentido, mais profundamente intuitivo no outro. Isso nos diz o escritor francês Charles Lalo. É aliado à técnica que o artista opera sobre a matéria, sobre o sensível, aquilo que é perceptível à sensibilidade através das sensações. O filósofo alemão Martin Heidegger nos chama a atenção para o fato de que a obra de arte nos apresenta algo além de sua constituição material. A obra de arte dá a conhecer abertamente um outro, manifesta outro. Ela é alegoria. Junto com a coisa produzida, é composto ainda outro algo na obra de arte. A obra é símbolo. Nesse episódio, voltaremos nossa atenção para duas manifestações artísticas de caráter visual, entre elas o grafite e a fotografia. O grafite consiste num mecanismo de comunicação e numa linguagem visual de natureza híbrida, um produto compósito que se inspira na cultura de massa e nas diversas mídias contemporâneas, publicidade, cinema, fotografia, televisão, quadrinhos e cartoons. É uma linguagem mutável e crescentemente globalizada, presente sobre diferentes tonalidades nos 4 cantos do planeta. Revela-se bastante permeável às novas tecnologias e aos tráfegos midiáticos globais.
elementos que são apropriados pelos agentes nas suas práticas cotidianas. É por isso um objeto em constante reinvenção. Assim nos conta o Dr. Ricardo Campos em seu artigo. Na fotografia, existe um novo tipo de plasticidade, produto das linhas instantâneas tecidas pelo movimento do objeto. O fotógrafo trabalha em uníssono com o movimento, como se esse fosse o desdobramento natural da forma, como a vida se revela. No entanto, dentro do movimento, existe um instante no qual todos os elementos que se movem ficam em equilíbrio. A fotografia deve intervir nesse instante, tornando o equilíbrio imóvel. O instante decisivo, de Cartier-Bresson. Mas falando sobre o se conectar com o sensível, com essa potência artística da rua, o que a pessoa precisa saber ou ter para produzir arte na rua, para poder e conseguir extrair a arte dela? As habilidades técnicas que eu tenho que ter como artista ou qualquer outra pessoa, eu acho que mais do que habilidade é afinidade, porque exige muita prática. Eu desde pequena desenho e tenho um exercício de percepção visual muito grande desde pequena, né? Então, e também, enfim, né, a coisa de ler muito, de estar em museus, de prestar atenção, isso sempre me instigou muito, né? Ser curioso, eu acho que uma pessoa curiosa, uma pessoa que tem afinidade em resolução, né? Porque desenhar nada mais é do que resolver problemas, né? Porque não existe erro, existe algo para ser enfrentado ali, e aí a gente vai guiando esse traço. Às vezes tudo bem ter errado, às vezes não, e é isso aí, e lida com isso. Então eu acho que uma habilidade interessante é essa de lidar com erro, de se reinventar, né? A criatividade, a criação, ela requer um repertório visual, então a coisa de ser curioso é inevitável. A gente tem que estar sempre visualizando, sempre vendo, pesquisando, conhecendo, saindo da zona de conforto. E eu acho que não existe um se contentar, né? Eu não consigo me contentar com as coisas que eu faço. Eu fico feliz momentaneamente, mas logo em seguida eu já fico... Ai, não sei explicar, não... Eu já quero fazer um próximo, já fico assim, tipo, tá, ok, vamos ver o que vem depois. Porque o melhor para mim, o ápice é o durante, o estar fazendo ali e vendo como resolver as coisas e vendo o resultado. E isso vem se aprimorando, né, ao longo de todos os anos. Então eu sempre fui uma pessoa que sempre esteve pintando. Desde que eu comecei a pintar, eu nunca parei praticamente. Eu acho que nunca parei. Então, isso resulta, assim, né, no raciocínio, na prática. Às vezes a tinta e a obra e o que eu estou fazendo viram uma coisa só, né, minha mão. Então, eu acho que esse exercício, né, essa afinidade de praticar é importante, assim, porque exige muita dedicação, sabe? E é isso, né? O fato de ser curiosa, de conhecer várias coisas, de ir atrás de outras coisas, de querer conhecer mais, porque tem tantas outras coisas que eu não conheço ainda. É porque é isso, nós temos um mundão aí, e o país que a gente vive, ele tem uma evolução. Aí a gente tem algumas coisas, alguns avanços comparados com alguns vizinhos, nossos países vizinhos, né? Mas eu digo evolução de material, né? Porque a gente tem alguma coisa de material aqui, mas não tanto quanto outros colegas, outros vizinhos dos países de cima, mais desenvolvidos. Então, requer muita criatividade, né? Mesmo que não tanto quanto, sei lá, Peru, alguns outros lugares que não tem nem tinta spray, né? Não tem tinta... você
faz a própria tinta, né? E isso eu acho interessantíssimo, né? Isso reflete na nossa arte, no nosso fazer artístico. Também tem a questão das nossas artes terem muito da coisa artesanal, porque a gente tem que fazer as coisas, e muito do que envolve as nossas emoções é daquilo que a gente faz. Então eu acho isso muito interessante também. Então eu busco estar desperta também para o que a gente tem, né? Tipo, é o que eu tenho aqui agora, então eu vou usar isso que eu tenho para fazer, né? Não ficar esperando as condições perfeitas, porque moramos aqui no Brasil, temos algum avanço em material, mas também tem um pouco de dificuldade de ter isso, né? Temos outras questões que não estão evoluídas, tipo economicamente, né? E incentivo e tudo mais. Então eu acho que a persistência, essa afinidade, essa criatividade é uma coisa necessária, assim, para esse desenvolvimento técnico e até para a sobrevivência também desse fazer artístico. No momento da execução, quais são os meus estímulos, desafios, provocações que a rua me proporciona? Muitas. Eu aprofundo mesmo, eu trago coisas que eu estou sentindo no dia, eu reflito sobre muitas coisas durante a pintura, ao mesmo tempo que tem momentos que eu desligo um pouco, e eu não sei o nome disso, mas é um fluxo de pensamento. Acho que eu vi a Rosana Paulino falar sobre isso uma vez, mas não é uma espécie de raciocínio lógico, é uma coisa fluida, assim. E eu entro muito nesse estágio e eu acho isso interessantíssimo, assim, isso que o fazer artístico me provoca. E as tintas, as cores que eu uso, elas também foram uma coisa que veio durante fazer as pinturas, assim, né? Porque eu ganhava os kits e eu tinha que me virar com aquilo, né? E então eu também fui aprendendo, busquei aprender mais sobre as cores, né? E aí por isso resultou essa paleta de cores que eu uso atualmente, né? Que é o que eu me sinto muito à vontade. Eu acho que eu nem consigo fazer diferente mais. Eu acredito que cada um encontra o seu jeito de fazer fotografia de rua, se tem vontade de fazer isso, né? Não tem jeito certo, nem equipamento certo. Você pode fazer com câmera analógica, digital, celular, câmera de latinha. Você pode desenhar num caderno, né? O principal que eu penso, né, é essa coisa do andar, né, do perambular pela cidade. Bom também parar, observar todas as cenas, pelo menos que acontecem em volta, né? Parar para ver, né? Essa coisa de olhar, ver, enxergar, né? Perceber que você perdeu cenas, completar outras cenas que você acompanhou só um pedacinho. E andar, olhar as pessoas, olhar para cima, né? O que tem para cima, o que tem para baixo. Subir em alguma coisa e olhar olhar incansavelmente. No meu caso, eu sou bem tímida para puxar conversa, mas eu sempre acho um jeito de interagir quando eu quero, né? E a rua provoca essa interação. Acho que precisa se abrir, né, para estar nesse espaço. E isso eu tô falando mais do como eu faço e menos do que precisa fazer. Nossa, eu achei tão bacana isso que a Guji fala sobre desenhar ser um processo de resolver problemas.
E eu penso como o artista precisa incorporar essa atitude no seu processo de criação. Muitas vezes o erro, ou melhor, né, o traço que saiu do controle leva você a explorar um outro caminho, se desdobrar na própria experiência artística. E isso é um dos elementos que torna o processo tão gostoso, porque é o que te instiga a te colocar em movimento. Você anseia em resolver esse quebra-cabeça, você anseia a transformação. E o trabalho final, estando nesse lugar de não se contentar, que ela comenta, eu acho que isso também é um ótimo indicativo, porque eu não vejo que se trata de uma insatisfação, mas eu acho que de um desejo pelo próprio processo artístico, pela atitude de pôr em movimento. É assim que pelo menos a arte chega até mim, no sentido de transformação, de movimento. As gurias pontuam muito habilidades subjetivas, né? E essa percepção do que você tem e consegue, mas também do que você não conseguiu, porque na rua as coisas passam. Lidar com o erro é tão presente, a Guji comenta sobre isso, né? A produção como uma resolução de problemas constante, né? A prática e a vivência, isso tudo tá muito em xeque quando a gente tá trabalhando na rua. Parte 3. Presente e problemas. Os problemas, os erros, as falhas, tudo aquilo que de certo modo obstrui as vias da criação artística, desde a concepção até o ponto da recepção sensível do observador. Todos esses constantes obstáculos que são próprios da vida cotidiana encontram o artista por caminhos variados, principalmente de modo sociopolítico, gerando consequências que inviabilizam a produção artística no seu princípio, na sua raiz. No mundo real em que vivemos, através da arte, da cultura e de todos os meios de comunicação que as classes dominantes, com o claro objetivo de analfabetizarem o conjunto das populações, os opressores controlam e usam a palavra, a imagem, o som, monopolizando estes canais, produzindo uma estética anestésica. Conquistam o cérebro do cidadão para esterilizá-lo e programá-lo na obediência, no mimetismo e na falta de criatividade. Mente erma, árida, incapaz de inventar. Terra adubada com sal. Estética do oprimido. Augusto Boal. E esses problemas não vêm só da criação artística, né? A Guji nos fala um pouco sobre outros tipos de problema que os artistas visuais enfrentam. Acho que o desafio, ele, para mim, assim, né, ele continua sendo desbravar, assim, o mecanismo, né, as bolhas que existem sobre o mercado, né, artístico. Eu acho que isso é algo que está bem em questão agora, porque não é um mercado muito sólido e bem alimentado aqui onde a gente vive, né, em Florianópolis, e eu acho isso um desafio constante, assim, como artista, né, porque é aquela coisa de fazer por amor. Eu acho que quando a gente faz por amor, é aquilo que eu falei sobre estar persistindo. É esse amor durante a persistência que eu acho que é o fazer por amor. Não fazer por amor por fazer de graça, né? Vou fazer em troca do meu amor. Não, eu acho que o artista tem que receber pelo trabalho, né? A gente tem que ter isso, porque esse conforto, essa segurança financeira também nos proporciona contribuir para a sociedade com o nosso trabalho, né? Isso é um reconhecimento também. A arte, ela está vinculada com a ciência, com a existência, com a filosofia, com a nossa convivência social, com os nossos avanços. Então, eu acho que o incentivo à arte, ele é necessário, ele é urgente também, porque quanto mais perspectivas trazidas à tona, né, nesse exercício da arte, eu acho que eles são
importantes para a gente avançar em todas as questões. Então, isso é um desafio constante, assim, o mercado financeiro. E eu venho me atualizando, pesquisando, aprendendo, fazendo cursos, conversando com colegas, né? Então, estou sempre buscando, assim, mas é desafiador e a gente às vezes tem que fazer muitas coisas, né? Uma delas, por exemplo, agora a parte de desenvolvimento de ideias da parte escrita, né? Elaborar a ideia escrita. Eu estou dividindo essa parte com uma amiga. Eu acho isso necessário, porque agora eu consigo me liberar mais para a prática, para a parte de execução também das pinturas. Mas muita coisa depende de mim, não tem jeito, né? Então é ter paciência. Muitos projetos ficam na gaveta esperando o momento, mas é isso, assim. Então a gente planeja, a gente tem que ter uma organização, é um trabalho como qualquer outro, então eu acho que quanto mais impecável essa organização e a capacidade de buscar mais conhecimento sobre o campo artístico, sobre as atualidades, sobre as necessidades, porque o nosso trabalho, ele é inventivo também, né? A gente não existe uma coisa estagnada, e eu acho que nem deve, porque caminha junto, né, com as formas que a gente vai se relacionando, com as coisas que vão surgindo, então a arte ela tem que estar sempre se atualizando. Eu acho que isso é essencial, então é um desafio também se manter atento às mudanças. Gente, a artista precisa viver, comer, dormir. Infelizmente, no mundo capitalista, isso custa dinheiro, né? A arte é um trabalho e tem investimento envolvido. Precisamos de investimentos públicos e privados para a arte, pois ela é muito importante para nós. Nossa, sim, eu tô exausta de ouvir falar: "Ah, faça por amor". Meus amados, vamos lá. Para que um trabalho seja construtivo, instigante, que te suscita reflexões, que você se explore, que você possa se dedicar nesse trabalho, porque é um trabalho, para que você possa amar o que você faça, é preciso haver o mínimo de conforto. Já diria Virginia Woolf, para que uma mulher possa criar arte, é preciso que ela tenha dinheiro, condições materiais e um teto todo dela. Então, queridos ouvintes, se vocês podem apoiar os artistas independentes durante esses tempos pandêmicos, que parecem não ter fim, por sinal, seja financeiramente, adquirindo produto ou mesmo compartilhando com suas redes de amigos, o façam. Esse suporte é imprescindível para os artistas. Tudo isso se intensifica ainda mais quando tem uma pandemia acontecendo, financeiramente e socialmente também. A gente gostaria de saber quais são as perspectivas no momento para esses artistas nesse momento de pandemia e posteriormente também. Olha, eu sou uma pessoa, eu tenho Marte em Câncer, Lua em Peixes. Eu sou uma pessoa muito amorosa, assim, muito calma também. Para eu brigar, para eu vir com algum motivo de agressividade ou contraversão assim mais direta, algo que seja para atingir, eu não consigo, assim, eu não consigo. Então, eu acredito que a recepção do meu trabalho, ela sempre foi muito positiva, muito apoiadora por conta disso, mas não é algo que eu tenho orgulho, mas é algo da minha natureza. Eu não acho que a arte tem que ser bondosa, bonita, agradável sempre, não. Mas é a minha natureza, é essa. Eu tenho cabeça de aquariana, minha cabeça pega geral, assim. Eu não quero, sei lá, eu quero que a minha arte seja acessível para uma criança, para uma senhora, para alguém que está voltando do trabalho exausto, para alguém que não está nem aí para nada, para quem é grosseiro, para quem é estúpido. Então eu quero abranger o máximo de pessoas, assim, sabe? Eu acho que isso é um desafio que eu me coloco, não é nada fácil, mas eu não acredito que no momento, assim, né? Uma comunicação violenta ou uma agressão, assim, visual, algo mais afrontoso, talvez não seja o meu caminho no momento. Então,
A recepção e o diálogo sempre é bem positivo, né? E eu tenho... Mas o que me instiga e o que eu fiquei muito feliz com o último trabalho é que, assim, tem várias formas de afrontar, né? Então, eu colocar os gestos ali de pessoas negras e aí que são meu repertório visual comum, assim como eu me identifico, como eu sou, como faz parte de mim, né? Coloquei pessoas negras se amando, sendo felizes, com gestos calorosos, tranquilos, né? Para a gente ter um olhar mais íntimo sobre o próximo e, e ao mesmo tempo eu sei o quão isso é afrontoso para quem é racista, para quem é escroto, para quem não quer ver isso por aí, né? Então eu acho que também tem outras maneiras de lutar. E E eu também fico pensando sobre isso durante a pandemia, e desde 2013 eu sempre fui muito de participar dos movimentos, né? De mais na linha de apoiar e de estar presente, de poder ajudar como pode, né? Não das estratégias, mas eu observo de perto ali e já estive em todas essas manifestações, né? Então eu fico assim um pouco chateada e um pouco refletindo sobre essas manifestações mais agressivas no Brasil, porque elas não têm funcionado. E mesmo que a gente recue a agressão, a gente recebe ela e assim não está funcionando. Então é necessário mesmo pensar as estratégias de comunicação, de comunicação com essas instituições, com as pessoas, com os próximos, não que tenha que ser tranquilo, não que não tenha que ser manifestado, mas eu acho que o modo como o Brasil, como nós temos que nos posicionar, eu acho que tem que ser repensado aí para ter resultado, né? Para ter resultado, até porque, enfim, bem reflexivas essas perguntas mesmo. Mas o que eu quero dizer é que algumas lutas, pessoas que não têm que estar lutando ou usando a rua como campo de luta ou de fala, estão usando e banalizando isso tudo. Então é muito difícil, né? Por isso que eu acho que é importante a gente sempre rever. Mas eu volto para aquilo que eu acho que é justo, né? Enfim, tem gente que está morrendo diariamente, tem violência que está acontecendo diariamente, então eu acho que tem mais aqui denunciar, tem mais aqui incomodar também, então só não faz parte da minha natureza, da minha forma de conseguir fazer as coisas. Mas eu entendo e acredito também no contraponto, acho que é necessário, né? Mas enfim, a recepção do meu trabalho ela é tranquila. Eu acho que o que pega também quanto à recepção é o lance de ser a única mulher ou a única negra, né, no espaço. Então, essa coisa do mercado, assim, né, de vamos agora, a gente precisa ser democrático, então vamos colocar um aqui. Eu acho que não é bem assim. Eu acho que precisa ter incentivo para outras pessoas, eu acho que a gente precisa ter um reconhecimento, pelo menos que o meu reconhecimento do meu trabalho não seja por ser mulher e nem por ser negra, que ele seja um reconhecimento pelo trabalho, como os meus colegas, como a maioria que é homem e branco. Então, eu acho que isso também não deixa de ser uma recepção, né? Eu acho que é importante pensar também essa forma como recebem o meu trabalho só por eu ser mulher ou só por eu ser negra, né? Eu acho que é importante eu ocupar os espaços, né? Mas eu acho que tem mais gente também que merece ocupar os espaços e deveria ser incentivado a isso, né?
E por isso que eu tô indo, por isso que eu tenho que estar, porque isso também não deixa de ser um incentivo. Mas eu acredito que a gente já possa dar um passo a mais e reconhecer, né? Reconhecer que só o fato da gente dar mérito ao trabalho ou de uma mulher ou de uma pessoa preta, o LGBT, que eu acho que é importante, assim, né? É isso, é um trabalho acima de qualquer coisa. E isso que é político, isso é que é o da nossa parte, né? Com a pandemia rola muita limitação. Antes era só sair para fotografar, né? Agora você aproveita uma saída para um rolê prático da vida e usa esse momento para fotografar. Ainda não sei como que os outros fotógrafos de rua estão fazendo, mas eu muitas vezes não consigo nem tirar a câmera da mochila. Eu até levo, né? Sei lá, vou ao mercado, levo a câmera para tentar registrar alguma coisa do trajeto, mas muitas vezes eu não consigo tirar a câmera da mochila, porque é tudo tão tenso, as pessoas estão exaustas, né? Então cansa muito. No Floripa Anônima a gente tinha começado a planejar no começo do ano saídas em grupo, né, para andar e fotografar a rua, mas não rolou. A gente resolveu fazer algumas lives agora, né, em outubro, para conversar mesmo, trocar entre os fotógrafos, pensar junto, né, outras possibilidades de como continuar atuando na rua. Eu me identifico muito com o que a Renata tá passando agora. A câmera fica sempre ali, mas o ânimo parece que não vem, né? Eu também me sinto assim. É complicado pensar em produzir algo com tantas adversidades acontecendo no mundo, né? Eu tive um apagão criativo por um tempo na quarentena, mas eu vejo que para os fotógrafos esse é um momento até bem rico de imagens novas. Afinal, como a Guji fala e eu concordo, a arte não precisa ser sempre boazinha. Ela tem que gerar algum tipo de afrontamento em algum momento, não precisa ser de maneira agressiva, né? Tipo, o que ela mesma fala, tem gente que só de existir, resistir, luta e afronta, né? Nossa reflexão narrativa nos leva à amplidão da vida, esse vasto oceano de aconteceres, onde os conceitos nos servem de barcos para navegarmos inevitavelmente em direção ao futuro. Toda ciência é mera forma artificial, que cinge e comprime o corpo florescente da vida. O supremo e intangível não é a ciência, mas a vida. O homem de ciência não deve penetrar no santuário do estético, não deve pisar na zona proibida das profundidades vitais que afloram a superfície no estético. Moritz Geiger. Os problemas da estética e a estética fenomenológica. As histórias cotidianas da rua são assunto recente dos historiadores, por ser difícil e passageiro. De qualquer forma, isso não passa por despercebido pelas lentes de diversos fotógrafos, em denúncia, como no trabalho jornalístico de Evandro Teixeira, ou no registro de uma sociedade que está ali, uma vida que acontece, como na obra de Cartier-Bresson. Essas são realidades enquadradas que nos lembram que tudo está acontecendo desde sempre. O ruim e o bom, o velho e o novo, o rico e o pobre, e nos auxiliam na memória que muitos lutam para apagar. Aí gostaria de citar um pequeno trecho chamado A Desmemória 1, de Galiano, no livro dos Abraços. Estou lendo um romance de Louise Erdrich. A certa altura, um bisavô encontra seu bisneto. O bisavô está completamente lelé. Seus pensamentos têm a cor da água. E sorri com o mesmo beatífico sorriso de seu bisneto recém-nascido. O bisavô é feliz porque perdeu a memória que tinha. O bisneto é feliz porque não tem ainda nenhuma memória. Eis aqui, penso, a felicidade perfeita. Não a quero. No lado do artista.
No nosso quadro Lado do Artista, a gente quer ouvir um pouco das experiências marcantes da Renata e da Guji, pois quem tá na rua sempre tem uma coisa boa para dividir com a gente. Sobre os meus trabalhos na rua, eu amo pintar. Eu amo. Eu me sinto viva, é o que me faz viver praticamente. E eu sou muito grata ao hip hop, muito grata a essa autonomia que o hip hop me ensinou. E um dos trabalhos que eu mais gosto é a Duda, que eu fiz na Avenida Ivo Silveira, ou Pedro Ivo, e agora não sei, ali no Estreito, um pouco antes de entrar no Estreito ali, perto da Marinha ali. Eu gostei muito desse trabalho que eu fiz. E também esse do Morro da Lagoa, também é um dos que eu mais gostei. Eu senti realmente a presença da pessoa ali, então eu acho isso muito significante, né? Fazer uma pessoa negra estilosa estar presente nos espaços, uma pessoa negra feliz estar presente nos espaços onde tem qualidade de vida, onde tem respeito, onde tem cultura. Eu acho que é importante e o grafite ele só grita mais isso, né? Então eu gosto de mostrar afetos, principalmente meus afetos. e é isso, eu gostei muito também do trabalho que eu fiz nos ingleses, que foi um collab com o pessoal da Bahia, em Salvador, né? O Davi, que é o Instagram dele é @filécomfritas. Ele é companheiro da Ellen Salomão também, que eu sou apaixonada pelo trabalho dela também. Gosto do trabalho dos dois, eu acho incrível. E eles me inspiram muito, então eu fiquei muito feliz quando eu vi essa fotografia dele e pedi para fazer esse collab. Então eu fiz uma parede muito grande. E o sorriso é de um músico, Vírus Carinhoso, @Vírus Carinhoso. Ele também ficou muito legal ali, eu gostei muito, tá de frente para a caixa. E é isso, ocupando os espaços, eu acho que isso é fundamental, né? Eu fico muito feliz de estar presente e de fazer outros corpos, outras pessoas, outras intimidades, né? O olhar, a boca, né? Detalhes de outras pessoas, tornar grande, né? Tornar visível essa dignidade, né? Dar dignidade ao próximo. Eu acho que isso é importante e necessário para essa conversa sobre a convivência social. O que mais me marcou até hoje foi a minha exposição que eu acabei de fazer, exposição Gestos. Essa exposição para mim foi muito especial, foi um marco, foi algo que eu fiz, né? Normalmente eu faço tudo em coletivo, eu busco estar sempre agregando muitas pessoas e dessa vez com a pandemia e tudo mais também um momento meu, assim. É meu TCC também, então eu coloquei tudo que eu tenho, tudo que eu sou ali, então eu fico muito feliz com o resultado. Fiquei feliz de realizar, de concretizar a ideia, né? Então é isso, é o que mais me marcou e que me dá um norte agora para continuar criando e propondo novas vivências nas ruas. É isso. Meu trabalho na rua passa por muitas experiências que incluem, sei lá, performance, teatro, né? Não só fotografia, teatro de rua, né? Além de fotografar, eu fazia parte de um grupo de poetas que declamavam poesia nas ruas, os poetas ao pé do ouvido. Na mesma época, eu também trabalhei fazendo malabarismo com fogo nas ruas. Depois disso, eu participei de algumas oficinas de teatro de rua com o Amir Haddad, que é genial. E aqui em Floripa eu me aproximei um pouco do Erro, que é um grupo que eu admiro demais, que tem trabalhos incríveis na rua e que quem não conhece precisa conhecer. Sempre que me surge alguma proposta artística, né, e que eu começo a pensar em um projeto,
é esse espaço que eu quero e ocupar, né? O que falta mesmo são os patrocinadores. Tem uma história muito boa que eu observei de longe numa dessas caminhadas, que tinha um flanelinha cantando entre os carros, assim, e saiu um cara de um restaurante indo na direção do carro dele, apertando o alarme, assim, já. E aí, no caminho, ele olhou pro flanelinha e falou: nossa, que vozeirão, você canta muito bem, devia investir nisso. Eu tenho um amigo que começou assim, do nada. O próprio Silvio Santos, né? Você sabe, trabalhava no Sinal. E aí o flanelinha, ele respira fundo, né? Pega lá o trocado da mão do cara e manda uma real pra ele. Ele fala: olha, quando você tiver uma proposta mais concreta, você vem falar comigo. Não vem com essa vida de sonho pra cima de mim. Me deixa fazer meu rolê. Acho que fotografia de rua é um pouco sobre isso também. No nosso quadro de indicações, eu vou começar indicando o trabalho de um fotógrafo chamado Martin Parr. Ele é um fotógrafo norte-americano que fotografa a sociedade norte-americana. Então, ele faz não somente fotos de rua, mas fotos de eventos, enfim, ele tá metido em várias coisas da sociedade norte-americana, mas ele tá nas fotos dele disposto a sempre mostrar o quão over é a sociedade norte-americana, quão bizarra, quão... Ele faz questão, assim, né, de mostrar isso nas fotos dele. Então eu indico muito que vocês deem uma olhadinha no trabalho dele, que é muito interessante. Eu quero fazer uma indicação para os ouvintes de um grupo aqui que nasceu em Florianópolis, né, há quase 20 anos atrás. Chama Erro Grupo. Ele é um grupo que experimenta a arte como intervenção no cotidiano das pessoas. E eles usam o espaço público para isso, né? É um grupo dedicado a teatro de rua. E dos trabalhos que eles fizeram ao longo desses anos todos, tem um especial que eu me aproximei bastante, que foi o Enfim, um Líder, que é um trabalho incrível de diluir a ficção na realidade. Essa interferência, né, essas linhas, arte e cotidiano, elas ficam meio misturadas, assim. Então, quem não conhece o grupo, vale muito a pena conhecer, vale procurar o site, as redes sociais e acompanhar o trabalho deles, que é fantástico. Gostaria de indicar para vocês conhecerem a Georgia Cardoso. É uma amiga, artista. Ela é lá de Recife e, enfim, eu acho o trabalho dela maravilhoso e necessário também. Então, gente, talvez a minha indicação seja meio nada a ver, mas ouvindo vocês falarem sobre fotografia, sobre fotografia de rua e estar na cidade, enfim, me faz lembrar muito de uma série que eu assisti, Little Fires Everywhere, ou Pequenos Incêndios por Toda Parte, em que uma das personagens principais, ela é fotógrafa. Tem um episódio maravilhoso, tem vários episódios da série que mostra ela fotografando e ela fazendo a arte dela e fazendo as colagens e todo o conceito que ela tá desenvolvendo e a forma como todo mundo tá vendo a mesma coisa que ela, quer dizer, não está vendo a mesma coisa que ela, né? Ela tem um olhar sensível e diferente para aquilo. Tem também o livro, eu gosto muito do livro, eu lembro que quando eu terminei de ler ele, eu até mandei uma mensagem pra Júlia, assim, meu Deus, Ju, fotografia é uma coisa muito legal, olha toda essa pira, porque eu fiquei bem impactada com a sensibilidade da Mia, que é essa personagem que é fotógrafa, conseguindo captar o mundo ao seu redor, assim, eu achei muito fantástico. E vocês falando sobre fotografia me fez lembrar dessa personagem maravilhosa. Bom, a minha indicação pro episódio de hoje, seguindo essa linha de artes visuais, né, e essas artes que encontram o ser humano no caminho da visão,
seria o trabalho do artista surrealista, o Joan Miró. O Miró tem um trabalho que eu acho muito tocante por uma série de simplicidades, de certo modo, né? Uma simplicidade quase infantil, assim, no seu trabalho. Mas tem uma obra em si dele que me arrepia, que foi uma série de tapeçarias que foram feitas a partir dos desenhos dele, e no final, quando as obras ficaram prontas, tapetes enormes, assim, tamanho de paredes altas, depois dos tapetes prontos, ele olhou para aquilo e, num ímpeto criador / destrutivo, teve a ideia de pegar galões de gasolina, encharcar os tapetes e tocar fogo. Muito obrigada pelo espaço, muito obrigada por me convidar. Eu achei super interessante, gostei de refletir sobre isso tudo. E é isso, eu adorei o podcast de vocês, sou doida para ouvir mais e mais. Um prazerzão estar aqui. Valeu! Eu queria agradecer demais o convite, a oportunidade de falar um pouco sobre fotografia de rua e sobre o Floripa Anônima. Desejar muito, né, que esse espaço continue atuante com esses podcasts incríveis que vocês têm feito. E desejar também que as pessoas entendam que a rua é um espaço nosso, né? A gente tem que ocupar esse espaço, a gente tem que zanzar pela cidade, imaginar outras lógicas que não sejam capitalistas, né? Imaginar e propor, né? Interferir nesse espaço. É claro que esse momento é um momento de crise sanitária, não é tão possível fazer isso, mas e nem seguro, né? Em muitos aspectos. Mas é preciso que a gente comece a pensar, né? No nosso dia a dia, a propor mudanças para esse espaço, né? Que é um espaço de todos. Obrigada mais uma vez.